Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente tem a nossa última aula do módulo básico sobre lipídios, certo? Então hoje encerra-se o módulo básico. O que eu trouxe aqui para vocês é apenas uma discussão bem simplificada, tá bom? Bem simplificada, a respeito de como ocorre o transporte de lipídios no nosso sangue. Então, o transporte plasmático de lipídios. Gente, isso é uma questão relevante porque vocês têm que lembrar que lipídios não são solúveis em água. O nosso sangue é aquoso. Então, como transportar lipídios sendo que eles não dissolvem no sangue, né? Então, isso realmente é uma questão que envolve alguma logística. E essa logística, ela é resolvida por proteínas. Então, nós temos algumas proteínas que são responsáveis pelo transporte de lipídios no nosso sangue. De maneira genérica, essas proteínas são chamadas de lipoproteínas, certo? Quando vocês forem estudar num livro, é comum aparecer apolipoproteína. Esse termo apo é uma referência a ela estar sozinha, ela não está carregada com os lipídios, tá bom? Quando ela está carregada junto com os lipídios, aí ela está na forma de lipoproteína mesmo, certinho? Quando ela está sem os lipídios, ela pode ser chamada de apolipoproteína. Só para organizar aí quando vocês forem estudar sobre esse assunto, tá? Bom, então o que essas lipoproteínas fazem? Elas literalmente se ligam aos lipídios, formando umas bolas, né, de gordura, por assim dizer. Então vai formar ali, né, uma esfera, né, de lipídios. Às vezes é meio achatadinho, pode ficar em formato meio de disco. Então as lipoproteínas, elas organizam isso. E aí quando elas se acumulam, elas ficam cheias de lipídios, elas conseguem fazer uma distribuição mais adequada. Porque quando ela chega, por exemplo, eu tenho que entregar um lipídio numa célula do dedão do meu pé. Tá? Tem que entregar lá. Quando essa bolinha, essa vesícula aí de lipídios chega lá no dedão do pé, eu vou ter um receptor que vai reconhecer essa lipoproteína. E quando reconhece, eu consigo fazer de fato a entrega do lipídio, entende? Então é um sistema mais organizado, a gente realmente consegue ter mais controle sobre esse transporte com a participação das lipoproteínas. Tranquilo? Muito bem. Então vamos começar na nossa história aqui das lipoproteínas, né? Primeiro de tudo, tá? Quando nós comemos um lipídio, ele só vai ser de fato digerido e absorvido no nosso intestino delgado. Então lá no intestino delgado, ó, se vocês estão vendo aqui, esse aqui seria, né, o nosso intestino delgado. Então quando chega um lipídio que você comeu dentro do seu intestino, nós somos capazes de digerir e fazer a absorção deles, certo? A maioria dos lipídios que nós comemos vão ser triacilgliceróis, ou então triglicerídeos, né? Que são os óleos, gorduras e tal. Nesse período aqui da digestão, a gente faz a quebra deles, tá? Então a gente quebra os ácidos graxos, a gente solta os ácidos graxos para fazer a absorção. E aí é que é o lance. Nós precisamos de um mecanismo para fazer esse transporte imediato, que vai do intestino para o fígado, certo? O fígado, gente, é o nosso órgão central do metabolismo. Então, o metabolismo geral do nosso corpo, ele é feito pelo nosso fígado, tá? Ele é o principal órgão do nosso metabolismo. E o metabolismo de lipídios é basicamente feito no fígado. Então, quando a gente come lipídios assim, a ideia é que eles sejam transportados até o fígado para que sejam processados. E aí depois vão encaminhados para onde tem que ir, né? Todo lipídio que entra vai direto para o fígado? Não. Tá? Alguns lipídios podem circular mais, alguns podem ser entregues em músculos, tá? Outros podem ser entregues em tecido adiposo. Mas a principal aí, né, massa dos lipídios que a gente absorve durante a digestão, eles vão sim ser encaminhados ao fígado para serem processados. E esse é o lance. Quem faz esse transporte? Quem pega os lipídios do intestino que foram absorvidos e levam até o fígado? Quem faz isso é uma lipoproteína que se associa a esses lipídios e passa a ser chamada de quilomicrons. Isso mesmo, quilomicrons, certo? Então, os quilomicrons é uma lipoproteína que é produzida no próprio intestino, tá bom? Ela é uma lipoproteína de produção intestinal, né, aqui na parede do intestino. E o papel dela é se ligar realmente a esses lipídios e carregá-los para esse transporte até o fígado,
pela corrente sanguínea mesmo, certinho? Os quilomicrons vão rodar, eles ficam carregados, tá, gente? Os quilomicrons, eles têm bastante lipídios mesmo, né? E aí, quando eles chegam de fato ao fígado, eles vão ser processados, esses lipídios são soltos, eles podem ser quebrados, outros lipídios podem ser feitos, certo? Então, o nosso fígado faz todo esse processamento. E aí, gente, fez esse processamento? Tá na hora de fazer a distribuição. Porque os lipídios, eles não vão funcionar só no fígado, eles têm que funcionar no corpo inteiro, né? O nosso corpo todo usa lipídios. Então, agora é o momento de fazer esse transporte, de distribuir os lipídios para o corpo todo. Qual é a melhor forma de distribuir alguma coisa no corpo todo? Pelo sangue, né? Então, o sangue, né, está em contato com o corpo todo, então a gente consegue distribuir. E para fazer isso, nós vamos ter lá, então, um conjunto de lipoproteínas, tudo bem? Que agora, nesse caso, vão ser produzidas no próprio fígado. Então, os quilomicrons foram produzidos no intestino, tudo bem? Aí fez o transporte até o fígado. No fígado, a gente processa e tal, e produz outras lipoproteínas, certo? E aí, antes da gente falar aqui das lipoproteínas, vamos pensar um pouquinho. Gente, lipídios, eles têm uma densidade alta ou baixa? Pensa um pouco. Quando eu jogo um óleo na água, o lipídio, o óleo, né? Ele vai afundar ou ele vai boiar? Ele vai boiar. Se ele boia, é porque a densidade dele é baixa. Tudo que boia na água é porque a densidade é mais baixa do que a água. Então, de maneira geral, tá, gente? Lipídios têm baixa densidade, certo? Então, pensa comigo, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma lipoproteína que está sendo feita no fígado. Quando ela é carregada de lipídios, então ela está cheia de lipídios, a densidade dessa lipoproteína vai ficar o quê? Baixa. Mas ela vai ficar muito baixa, porque eu tenho muitos lipídios nela, entenderam? Então, gente, quando essa lipoproteína sai do fígado, ela sai carregada de lipídios, de todos os tipos. Triacilgliceróis, fosfolipídios, colesterol e os seus ésteres, que é uma forma, né, do colesterol. Então, todos eles vão estar carregados juntos aí dessa lipoproteína. E é justamente por isso que essa lipoproteína vai ficar com uma densidade muito baixa, porque ela está cheia de lipídios. Esse é o nome dela. VLDL é a sigla em inglês para lipoproteína de muito baixa densidade. Tá? VLDL é Very Low Density Lipoprotein. Tá? Então, lipoproteína de muito baixa densidade. Certinho? Isso quer dizer o quê? Que o VLDL que acabou de sair do fígado, ele saiu carregado de lipídios, ele está cheio de lipídios. E o que ele vai fazer agora? Ele vai distribuir. Ele chega na célula e fala, toma o seu lipídio, toma o seu lipídio, toma o seu lipídio. Né? Então o papel do VLDL é fazer essa entrega de lipídios nas células. E principalmente que lipídios? Triacilgliceróis, os tags, as gorduras, né, óleos, e os fosfolipídios. Então, o papel do VLDL é basicamente fazer essa distribuição de triacilgliceróis e de fosfolipídios. E vai fazendo isso nas células. Uma célula, outra. Tudo bem? Vocês concordam comigo que à medida que ele vai entregando os lipídios, a quantidade de lipídios vai diminuindo? Não é? Se a quantidade de lipídios vai diminuindo, o que acontece com a densidade? A densidade era muito baixa, né? Então, o que acontece com a densidade? Ela aumenta. Então, meninos, quando o VLDL passa a distribuir mais lipídios, o que sobra dentro dele, a maior parte do que fica ali de lipídios, vai ser de colesterol. E quando chega nessa hora, ele deixa de ser lipoproteína de muito baixa densidade. E ele passa a ser chamado de lipoproteína de baixa densidade. Então você tira o V, você tira o muito. E aí é só apenas LDL. Lipoproteína de baixa densidade. O que o LDL ainda tem dentro dele? Então vejam, ó, né? Um veio do outro, né? O que o LDL ainda tem dentro dele? Colesterol, muito. E qual vai ser o papel do LDL? Distribuir o colesterol nas células. Então ele sai literalmente entregando colesterol nas células do corpo.
Toma o seu colesterol, toma o seu colesterol, toma o seu colesterol. Vejam que é um papel importante, né? O colesterol é importante nas nossas células, né? Então, ó, o LDL vai fazendo essa distribuição de colesterol, certo? Com o tempo, tá? O excedente de colesterol, o que sobra do colesterol, ou realmente até o próprio colesterol das células, ele pode ser coletado. E quem vai fazer essa coleta, tá, do excedente, dos restos mesmo de colesterol, é uma outra lipoproteína, né, que é associada a essas daqui, né, que ela se chama HDL. Então o HDL, ele é o responsável por fazer o oposto, por fazer essa coleta do excesso de colesterol, tanto nos tecidos como do próprio LDL. Tá? Então se fica um colesterol sobrando ali no LDL, o HDL consegue fazer essa retirada. Né? E o que o HDL faz? O HDL, gente, olha o nome dela, HDL, lipoproteína de alta densidade. O H é de high, né? Alta, certo? Então o que é que ele tem? Se a densidade é alta, ele tem menos lipídios. E é justamente por isso, tá, que a densidade dele vai aumentar. Ele fica com poucos lipídios. Os lipídios que ele tem, na verdade, é apenas dessa absorção dos colesteróis que estão sobrando, entendeu? Então a densidade dele é bem maior do que a do LDL, certo? Então por isso que ele se chama de alta densidade. Tranquilo? Então o HDL é o que vai captar, né, esse colesterol e vai voltar ao fígado. Ao retornar ao fígado, gente, o HDL ele é processado e boa parte desse colesterol que ele está processando e tal vai ser excretado. Isso, jogado para fora do corpo. Por que via? Através da bile. Então lá na nossa secreção biliar, certo? Que é jogada no intestino e ajuda na própria digestão dos lipídios, né? A gente vai ter esse excesso de colesterol sendo jogado fora. Por que está sendo jogado fora, meninos? Porque se ele vem para o intestino delgado, ele vai continuar, vai chegar no intestino grosso. Do intestino grosso, ele vai embora pelas fezes. Então, meninos, essa via é uma via de excreção do excesso de colesterol. E quem é o responsável por isso? O HDL, que é a última etapa desse transporte de lipídios, sacaram? Então o papel dele é coletar o colesterol excedente e retornar ao fígado. Retornando ao fígado, ele é processado e boa parte é excretada pela bile, certo? Ele pode, tá, gente, uma parte das lipoproteínas serem utilizadas inclusive para a própria composição do VLDL de novo, tá? Então ele ajuda nesse processo, né, nessa reciclagem, né, do ciclo, certinho? Então, vejam que o transporte de lipídios no nosso sangue, ele passa por várias etapas, né? Então o VLDL, ele sai do fígado carregado de lipídios e sai distribuindo. No que ele sai distribuindo, a densidade dele, que era muito baixa, aumenta. E aí vira LDL, de baixa densidade. O LDL sai distribuindo colesterol, né? Sai distribuindo colesterol e tal, e aí você acaba sobrando ali o excedente de colesterol indo para o HDL. O HDL, gente, é o que tem menos lipídio, ele tem pouco lipídio. Então, como ele tem menos lipídio, a densidade dele é o quê? Alta, porque ele tem pouco lipídio, certo? E aí o que ele faz? Ele retorna para o fígado, é excretado na bile, certinho? Então, assim a gente tem todo o nosso, né, ou pelo menos assim, a lógica geral, tá, do nosso transporte plasmático de lipídios, certo? O que cada uma das frações faz, né, e mais ou menos como é a dinâmica entre elas. E aí a gente consegue dosar isso, né? Então existe um exame de sangue chamado lipidograma, aonde você dosa a quantidade de cada uma dessas frações, você vê lá o quanto de LDL você tem no sangue, quanto de HDL, quanto de VLDL, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que o excesso de LDL no sangue é um péssimo indicativo, porque você está acumulando muito colesterol no seu sangue. E isso, gente, favorece a formação daquelas placas de ateroma, que são aquelas placas de gordura que podem obstruir as suas artérias, certo? E aí, com uma obstrução, você pode ter um infarto, você pode ter problemas cardiovasculares, AVC, enfim, né? Então, o excesso de LDL é uma coisa muito ruim pra gente. E é por isso que essa fração de distribuição de lipídios é conhecida como o colesterol ruim. Sacaram a ideia?
Então, não é que ele é ruim, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma molécula, né? Ele em si não é ruim. Mas o excesso dele no sangue é um sinal ruim, é de que de fato você está com um problema e potencialmente pode desenvolver uma doença lá na frente. Certinho? Então é daí que vem esse nome de um colesterol ruim, porque ele é o responsável pela distribuição de colesterol, né? Já o HDL, ele é o oposto, né? O HDL é aquele que está recolhendo o excesso de colesterol e devolvendo aqui para você excretar. Então, como ele consegue recolher, inclusive o colesterol que está nas placas de ateroma, então ele consegue reduzir essas placas, essas obstruções de gordura, né, que a gente pode ter nas artérias, o HDL ele é visto como o colesterol bom. Mas por que o bom? Porque se você tem níveis altos dele, significa que esse seu sistema como um todo está funcionando bem, você está rodando bem e você está com pouco colesterol sendo acumulado no seu sangue. Entenderam a ideia? Então, cuidado, assim, eu entendo o motivo, né, de se chamar de ruim e de bom, faz sentido, tá? Mas só tomem cuidado que o colesterol é o mesmo. Colesterol é uma substância, é um lipídio. Quando a gente fala de LDL e de HDL, a gente está falando das lipoproteínas que fazem o transporte do colesterol, tá bom? Então só para ter cuidado para você não confundir, né, isso, tá? E achar que existem vários tipos de colesterol. Não, o colesterol é apenas um, o próprio colesterol. Agora, ele é transportado por diferentes lipoproteínas em diferentes etapas, certo, do ciclo. E aí cada uma tem o seu papel e, de fato, o excesso de LDL é ruim para a gente. Sim? E assim como o HDL é uma lipoproteína que nós devemos ter numa taxa um pouquinho mais alta, porque isso favorece um transporte mais eficiente, é mais saudável para a gente. Certinho? Tá, então, lembrem-se bem, né, dessa diferença entre eles e como que é o ciclo como um todo. E aí só mais um detalhe, quando você tem, de fato, LDL muito alto, significa que você tem muito colesterol no sangue. Os motivos podem ser inúmeros, tá? Pode ser desde uma alta produção de colesterol no fígado, que pode ser um fator genético, tá? Pode ser associado a algum distúrbio metabólico, enfim. Pode ser também que você esteja ingerindo muito colesterol ou que você tem uma dieta que está levando, né, a essa desregulação. Então pode ser também associado à nossa dieta e hábitos de vida, certo? O fato é que se você tem muito LDL no sangue, isso é uma doença, tá? Um quadro chamado de hipercolesterolemia, tá bom? Lembrem-se disso, hipercolesterolemia, tá bom? E nada mais é do que o excesso de LDL no sangue. Normalmente, quando isso acontece, você acaba tendo uma baixa do HDL, porque você acaba tendo uma inter-relação entre os dois, né? Um certo equilíbrio ali entre os dois. Então é extremamente comum você ter pacientes com LDL alto, HDL baixo. Esse é o quadro mais comum, tá? Para hipercolesterolemia, certinho? E aí é um problema que você tem que investigar as causas. Se for de fato uma elevada produção de colesterol no fígado, existem grupos de substâncias, né, de fármacos, que conseguem diminuir essa produção. Então são fármacos que bloqueiam uma enzima responsável pela síntese de colesterol, pela produção de colesterol. E aí você acaba diminuindo a produção de colesterol da pessoa. Tá? Então às vezes funciona, tem que agir dessa forma. Em outros casos, uma simples mudança de hábitos, de vida mesmo, exercício físico, dieta e tal, já é suficiente para que você tenha um controle da hipercolesterolemia, certinho? Então, né, isso tem que ser investigado, né, para você realmente ver qual seria a melhor maneira de lidar com a situação, cada caso. Tranquilo, meninos? Então, essa é a ideia geral do nosso transporte plasmático de lipídios, tá? Uma ideia básica, né, bem superficial, só para vocês terem essa noção. E com isso, nós encerramos hoje o nosso módulo básico sobre lipídios, certo? Uma outra oportunidade eu vou criar um módulo de aprofundamento para aqueles que tiverem interesse de entender realmente mais sobre o processo mesmo, né? Sobre o papel de cada um dos lipídios, a estrutura e tudo mais, tranquilo? Então isso vai ter uma outra oportunidade, um segundo módulo que vai ser um módulo de aprofundamento, certinho? Muito bem, pessoal, então é isso aí por hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.